46:10. Glória a Deus, aleluia. É a palavra que Deus tem para falar comigo e contigo nesta noite. Salmo de número 46, versículo 10. Glória a Deus. Salmo de capítulo 46, versículo 10. Quantos acharam aqui? Amém? Salmo de capítulo 46 e versículo 10 é a palavra-chave para o que Deus tem para mim e para você nesta noite. Amém? Deus diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha para o teu irmão e diz: te aquieta. Deus vai falar contigo hoje. Amém? Glória a Deus. Então pode se assentar neste momento. O que Deus tem para mim e para você hoje, ninguém vai tomar. Pode ter certeza. Não existe nada que pode se levantar neste lugar. Se não der o microfone, vai dar no osso do peito. E se não der o osso do peito, eu acredito para vocês, vocês vão ler na tela. E desse jeito, e de algum jeito, o que Deus tem preparado para você aqui hoje, não há homem, não há inferno, não há demônio, não há Satanás, não existe nada, absolutamente nada, que possa impedir o que você tem para receber de Deus. A não ser você mesmo. Você somente pode pedir o que Deus tem para você nessa noite. A palavra de Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por que é que Deus falou comigo para trazer essa palavra para você nesta noite? Nesse terceiro dia de campanha, do Projeto de Vida 2015, nós vamos falar sobre cura e sobre libertação. Deus diz: aquietai-vos, porque há muitas pessoas em muitos lugares e em muitas regiões, e aqui na nossa cidade também, que estão, elas estão inquietas, elas não podem ficar inertes, elas estão caminhando, elas estão correndo, elas estão buscando, elas estão batendo atrás de uma solução para a sua vida. Mas neste momento, eu quero te dizer que você veio ao lugar certo. Hoje você chegou em Cafarnaum. Glória a Deus, aleluia. Você chegou em Cafarnaum. O tudo ele porque de repente ele ainda está dormindo. Você pode dar um cutucão debaixo da costela dele e ele vai dar um pulinho e você diz: hoje aqui é Cafarnaum. Olha para ele e diz: casa do Consolador. Hoje você chegou na casa do Consolador. Eu quero falar para vocês de um paralítico que certo dia estava num tanque chamado Betesda. Esse paralítico, eu já falei para você aqui em outro culto, mas hoje eu quero esmiuçar um pouquinho mais sobre quem era esse paralítico que estava no tanque de Betesda. No norte da cidade, encontrava-se perto da porta das ovelhas, diz a palavra de Deus lá em João capítulo 5, versículo 4, para quem quiser acompanhar. Jesus então vindo da Galileia para Jerusalém, na porta das ovelhas, existia um tanque chamado tanque de Betesda. O que é o tanque de Betesda? Olha para o teu irmão, diz: tanque de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Diz para o teu irmão: casa de misericórdia. Então o paralítico do tanque de Betesda, ele estava na casa de misericórdia. Ele se encontrava ali numa circunstância da sua vida, numa paralisia total, aonde ninguém o estava acompanhando. Ele estava no tanque de Betesda, na casa de misericórdia, ou posso eu assim dizer, pela revelação a qual me deu Jesus, o Espírito Santo, naquele lugar era um lugar de expectativas. Naquele lugar era um lugar de amarração de pessoas, porque as pessoas ficavam presas àquele local e não conseguiam buscar de Deus. Elas punham ali naquele local, no tanque de Betesda, na casa de misericórdia, todas as circunstâncias, as expectativas da sua vida estavam no tanque de Betesda. E assim estava aquele paralítico. Estava ali se encontrando numa situação crítica da sua vida. Ele não podia caminhar, ele não podia, ele tinha que se arrastar aonde ele fosse, ele tinha que ir se arrastando, ou ele dependia de alguém para levar ele. Tanto que naquele momento em que Jesus estava passando por aquele local, o paralítico disse a Jesus,
Jesus viu aquele homem ali que estava há 38 anos enfermo. A Bíblia não diz que ele estava há 38 anos ali. Diz que ele estava enfermo há 38 anos e se encontrava ali. Ele estava preso naquele local. Aquele local prendia a expectativa das pessoas, porque elas ficavam presas ali na expectativa que o anjo descesse e agitasse as águas. Mas naquele determinado momento, ele teve sorte, ou ele teve uma jesuicidência na sua vida. Porque eu, como cristão, não acredito em coincidência. Diga para o teu irmão, existe jesuicidência na tua vida. O que é jesuicidência? Jesuicidência é quando Jesus passa por você, aonde você não está com a expectativa nele, mas ele está passando por você e você recebe porque ele está naquele local. Então isso é jesuicidência. Glória a Deus. Isso é jesuicidência. Quando não estamos esperando, mas Jesus passa por nós e nós somos arrebatados pela misericórdia dele na nossa vida. Ei, aleluia. Então estava ali aquele homem há 38 anos enfermo. Não havia mais solução para a sua vida senão quando o anjo descesse sobre aquele tanque e agitasse as águas. Preste bem atenção. Eu vejo naquele local uma cadeia espiritual aonde muitas pessoas estavam ali, os coxos, os paralíticos, os mudos, os surdos, toda a espécie de enfermos estavam ali ao redor daquele tanque que tinha 100 metros de largura por 60 de comprimento e 10 de fundura. Estavam ali ao redor daquele tanque e a expectativa deles era que um anjo descesse e agitasse as águas. Mas eu vejo que aquele local era uma prisão espiritual. Muitos estão vivendo numa prisão espiritual. O que é isso? Há muitas pessoas que se prendem à religião. Há muitas pessoas que se prendem a idolatrias. Há muitas pessoas que se prendem a tantas coisas e não percebem que na casa da consolação eles encontrarão o que eles precisam para a sua vida. Eles estão na casa de misericórdia. Porque aquele que não é salvo, aquele que não conhece a Cristo, ele depende da misericórdia de Deus. Mas aquele que conhece a Cristo, aquele que vive com o Espírito Santo, ele depende da consolação do Espírito. Porque Jesus Cristo disse: eu subirei ao Pai, mas deixarei a vós o Consolador, e estará convosco para todos sempre, até a consumação dos séculos. Esse Consolador está no nosso meio, e neste dia vai operar um milagre na tua vida. Porque você veio na casa da consolação. Você veio para ser consolado. Você veio ser consolado nesse local. E eu vejo pessoas que estão sendo abraçadas por esse Espírito Santo. Ele já está acalentando corações. Ele já está falando a pessoas nesse local. Mas estava ali, aquele paralítico. Jesus estava passando por aquele local. Eu imagino um local, que cheirava mal. Pessoas ali entregues à imundícia. Estavam ali entregues às suas feridas, às suas pisaduras. Talvez alguns que passavam por ali jogavam umas moedas para aquele paralítico. E ele clamava às pessoas: me segura, fica junto comigo, vamos, me joga lá dentro do tanque, fica esperando comigo, quando o anjo agitar, eu te dou tudo que eu tenho, tudo que eu posso te dar, mas me joga dentro daquele tanque, porque eu quero caminhar. E estava preso naquele local. E eu tenho dito que muitas pessoas estão presas pelo espírito de religiosidade. O que é isso? Eles vêm buscar de Deus, eles querem a bênção de Deus, mas o abençoador eles não querem para a sua vida, porque o lugar daquele paralítico era dentro do templo buscando a Deus, mas ele estava com o seu foco fora daquilo. Ele estava onde muitos peregrinos passavam e diziam que havia curas, porque a Bíblia não diz verdadeiramente se houve curas naquele tanque, mas eu posso dizer que se aquele paralítico de certa forma se jogasse dentro daquele tanque, ele ia morrer afogado. Por que será? Aquele tanque tinha 10 metros de fundura. E um paralítico, com certeza, de nascença, nunca nadou na vida. Então, se ele se atirasse ali dentro, por mais que ele fosse curado, ele teria morrido. E eu vejo uma simbologia muito estranha nessa palavra, a qual Deus desatou esse selo para que eu pudesse trazer para você aqui. Eu já falei no outro culto, mas eu, como eu disse, quero esmiuçar para você aqui nessa noite. A palavra de Deus diz que naquele local havia 5 alpendres. E eu vejo que esses 5 alpendres representam a estrela satânica. Por quê? Porque Satanás prende as pessoas. E aquelas pessoas estavam presas naquele lugar, presas pela religiosidade atribuída a Satanás.
porque religioso não entra no céu. Filhos de Deus, do Deus Altíssimo, lavados e remidos no sangue de Jesus, é que vão entrar no reino celestial. Religioso nenhum vai entrar naquele lugar. Religioso nenhum vai entrar. Estava ali, aquele paralítico, então, debaixo dos 5 alpentas que representam o poder, a potestade dominadora de Satanás. Vai e não vai para ser tirado para dentro daquele tanque, esperando na expectativa, preso na expectativa da cura que iria lhe trazer a morte, mas ele estava cego espiritualmente, ele não conseguia ver que se ele mergulhasse dentro daquele tanque, ele iria morrer. E é o que tem acontecido com muitas pessoas. Estão presos na expectativa de um ídolo que possa atribuir força à sua vida para libertá-lo da enfermidade que ele está vivendo. Aí você pode me dizer, mas eu vejo e já ouvi falar, né, que há certas idolatrias ou imagens de parentes, de esculturas. Vou falar aqui hoje porque a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus é verdadeira e a palavra de Deus é Jesus Cristo, e o que eu estou dizendo está na palavra de Deus, que é o verbo que se fez carne, Jesus Cristo. Glória a Deus. Se você não gosta, você pode cortar um pedacinho da Bíblia e ficar só com o que você gosta. Mas se você gostar e pegar no teu coração essa rema e guardar para você, hoje você vai sair liberto, curado, limpo e remido pelo sangue dele. Há pessoas que ficam presas a imagens de idolatrias. O que é isso? Como que eu posso explicar para vocês que aquela imagem não é digna de adoração e que ela não tem poder de Deus para te curar? Por quê, meus irmãos? Eu vejo uma história que se iniciou lá em Gênesis. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus também criou a árvore, e Deus criou a serpente, e Deus criou o fruto que estava na árvore, e disse, não comam do fruto e nem toquem no fruto. Mas Satanás, ele tomou posse da serpente que Deus criou, que Deus formou e que Deus decidiu fazer, porque não foi Satanás que fez nada, Deus é o único que cria todas as coisas, e Deus criou a serpente. E ele tomou posse daquela serpente para então enganar Eva. Ele pode fazer isso. E Satanás, no dia de hoje, tem feito a mesma coisa. Ele tem tomado posse de homens e mulheres que foram santos, irrepreensíveis, que foram dignos de salvação e estão com Deus na glória. Ele toma posse da imagem dessas pessoas através de esculturas e através de idolatrias e prende pessoas na expectativa da cura. E muitas vezes pessoas são curadas de doenças que têm no coração, mas aí a partir de alguns dias a doença aparece lá no fígado. Depois ele recolhe aquela imagem novamente e a enfermidade que estava no fígado desaparece e aparece lá na cabeça, e a pessoa é presa na expectativa da cura na vida dela, mas tudo é um círculo vicioso que não deixa ela ser liberta da situação que ela está vivendo. Veja bem que aqueles homens, aquelas pessoas que estão na imagem, na idolatria, são pessoas santas, são pessoas de Deus, como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro, como a própria Maria, mãe de Jesus, são pessoas santas e irrepreensíveis, mas Satanás toma posse da sua imagem e por detrás está operando, porque Satanás também tem poder, mas aquele que nós servimos tem todo o poder. Tem todo o poder. E ele também engana, ele persuade as pessoas e prende as pessoas na expectativa. E há muitas pessoas que estão presas na religiosidade, nas imagens de esculturas, estão presas na idolatria. Mas eu hoje posso te dar um ídolo que você pode adorar, e ele pode transformar a tua vida. Ele é meu amigo, ele anda comigo todos os dias da minha vida. Quando eu estou dormindo, ele está ali do meu lado. Quando eu estou trabalhando, ele está ali do meu lado. Quando eu estou chorando, ele está ali do meu lado me consolando. Quando eu estou pulando, ele está segurando a minha mão e pulando junto comigo. O nome dele é Espírito Santo de Deus, aquele que é o Consolador soberano, que está neste lugar e vai te limpar nesta noite. Esse é digno de adoração. Perante esse, eu ponho minha cara no pó e digo que eu não sou nada, porque ele é tudo, ele é quem reina, ele quem tem todo o poder. Esse é um ídolo digno de adoração, o Consolador. Amém. Glória a A Deus. casa do Consolador é esse lugar. E Jesus se comoveu vendo aquele homem. Jesus soube que há 38 anos ele estava ali naquele local. E Jesus disse, o que queres que eu te faça, homem? Hoje Jesus está te dizendo, o que queres que eu te faça? Jesus está aí do teu lado.
Jesus ele é onipresente, Ele está aqui, Ele está na tua casa, Ele está lá com o teu marido que ficou bravo em casa, Ele está lá com o teu familiar no hospital, Ele está do teu lado, Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas e Ele vai operar na tua vida. E Jesus passou lá e através do Espírito Santo soube que aquele homem estava há 38 anos ali. E foi a Jesuicidência da vida daquele homem. Ele conseguiu ser liberto daquela enfermidade que ele vivia há 38 anos. Jesus disse: toma a tua cama e anda. Jesus naquele momento quebrou uma lei da religiosidade. Os fariseus daquela época, uma facção religiosa daquela época, diziam que o sábado não podia nem sequer mexer um fio de cabelo, mas Jesus Cristo disse que podia levantar o paralítico daquela maca no sábado, porque ele quebra as leis da religião. Jesus é capaz de fazer isso. E Jesus ordenou que aquele homem saísse. Mas o que eu percebo nessa história é que aquele homem nem sequer pediu o nome de Jesus. Versículo seguinte diz que aquele homem foi encontrado no templo e não sabia nem sequer quem era Jesus. Depois a história conta que Jesus encontrou ele. Mas naquele determinado momento que ele levantou, aquela expectativa de vida que ele tinha, aqueles 38 anos de sofrimento, né? Aqueles 38 anos que ele estava ali mendigando, que ele estava sendo pisado, que ele estava sendo rejeitado, quando ele encontrou a solução da sua vida através da jesuicidência, porque ele não estava no lugar certo, mas Jesus estava no lugar onde ele estava. Jesus está no lugar onde tu estás. Jesus então o levantou e ele nem sequer soube quem era Jesus. Ele nem quis saber quem era Jesus. Ele logo pegou a bênção dele e foi embora. Muitos estão fazendo isso. Estão pegando a bênção e indo embora. E não querem saber do Deus que pode abençoar ele todos os dias. E a bênção muitas vezes não é duradoura. As bênçãos muitas vezes se transformam em maldição. Aí quero fazer uma síntese com a vida do paralítico de Cafarnaum. Aquele homem paralítico de Betesda, ele não tinha ninguém ao seu lado. Talvez porque ele ficasse toda hora se lamuriando pela sua vida desgraçada. Talvez alguém se compadecesse dele, sentasse do lado dele para ajudar ele, mas ele não sabia ver nada nas outras pessoas, senão ajuda para a sua vida. Ele queria somente para si, ele queria somente para ele. Ele ficava se lamuriando, se lamentando, se desgraçando na presença das outras pessoas, ficava se rebaixando, e ele já não tinha mais amigos. Pessoas não queriam mais ficar perto dele, porque ele mesmo não aguentava ele, então ninguém queria ficar perto dele. Mas aí podemos ver a história do paralítico de Cafarnaum, o paralítico da casa do Consolador. Ele tinha muitos amigos, e naquela situação os amigos viram que era a situação favorável para que aquela paralisia deixasse ele. E os amigos então maquinaram um plano, uma estripulia foram o que eles fizeram. Eles quebraram os dogmas religiosos daquela época também, porque a palavra diz que quando um rabino estava ensinando no templo, era proibido subir no telhado. Quem dirá então abrir um buraco no telhado e largar um paralítico na frente de Jesus? Mas eles não deram bola para a lei, eles não deram bola para o que diz a religião. Eles queriam a cura, eles queriam estar perante Jesus, porque eles levantaram aquele homem que tinha muitos amigos. Eu vejo então que o paralítico do tanque de Betesda não tinha amigos, porque ele ficava se lamuriando. Mas o paralítico de Cafarnaum, ele não ficava se lamentando, ele tinha amigos, ele queria se superar, ele queria conhecer Jesus, tanto que ele sabia sobre Jesus, porque ele estava naquele local. Então, com a ajuda dos seus amigos, ele foi levado até em cima na casa e foi descido no meio onde estava Jesus. E naquele momento, Jesus olhou para ele e disse: filho, os teus pecados foram perdoados, pega a tua cama, levanta e anda, porque eu sou o Deus que traz a cura para a tua vida. Eu sou o Deus. E nesse momento, estavam os religiosos sentados na plateia. E o que podia fazer um religioso senão? O que podia fazer um religioso se não falar mal de Jesus? O que podia fazer um religioso sem dizer: olha só o que estão fazendo lá, estão abrindo um teto lá, estão botando lá o paralítico para baixo? O religioso sempre vê as coisas ao contrário. Se Pedro fosse religioso, ele não tinha dito: eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Os religiosos iam dizer: vai derrubar o homem, vai puxar pelas mãos, vai derrubar de boca no chão. Mas os filhos de Jesus dizem: levanta, porque o meu Deus tem poder para levantar. E aquele homem levantou, e aquele paralítico andou. E as pessoas são vistas e são bens através dos sinais que você produz na vida. Os sinais
Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. É os sinais. E foi um sinal que Jesus deu naquele dia, que religião nenhuma pode levantar o homem. Em outras palavras, foi isso que Jesus disse: mas ele, o Filho de Deus, tem poder para perdoar os teus pecados. A diferença entre enfermidade e doença: enfermidade é algo espiritual na vida da pessoa, é algo que ela pecou, é uma brecha que ela abriu na vida dela, e Satanás entrou e tomou posse, trazendo uma enfermidade sobre a vida dela. Doença é algo do cunho patológico que acontece quando as nossas células adoecem, quando algo fica doente no nosso corpo. Mas naquela situação, aquele homem se encontrava enfermo. Em Betesda, aquele paralítico se encontrava enfermo. Em Cafarnaum, aquele paralítico se encontrava enfermo. Mas Jesus perdoa os pecados dele. Jesus tem poder para perdoar os teus pecados nesta noite. Abra o teu coração, se desprenda dos dogmas religiosos. A religião te prende, Jesus Cristo te liberta. A religião diz que você tem que ter no exterior, Jesus Cristo diz que você tem que ter no interior. A religião diz que você tem que fazer tantas coisas para que a lei faça que você seja salvo, mas Jesus Cristo diz que você é salvo através da graça, porque a salvação não é do homem para Deus, mas é de Deus para o homem. E nesta noite, com toda a alegria no meu coração, eu sei que Jesus quer a salvação da tua vida, porque foi Ele que se entregou na cruz do Calvário para que a graça chegasse até você nesta noite, para que esse projeto de vida de 2015 se concretizasse na tua vida. Não fique se lamuriando pelos problemas que você tem, não fique olhando para baixo, não fique depressivo, seja expressivo, seja forte, tenha vigor, busque Jesus. Não importa a situação, se você tiver que passar por cima de multidão, se você tiver que quebrar dogmas religiosos, quebre nesta noite. Não aceite ser um religioso, não aceite, mas venha com Cristo e seja filho de Deus. Seja filho de Deus. Deus não é religioso, Deus quer filhos. Deus quer filhos. E a palavra de Deus diz hoje para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pare de caminhar, pare de correr, pare de buscar em tantos outros lugares que falam de Deus, mas não se comportam como a Bíblia diz que um cristão deve se comportar. Pare de correr para cima e para baixo. Pare. Jesus Cristo diz: aquietai-vos. Aquietai-vos nessa noite e vocês saberão que eu sou Deus. Não existe se você está com câncer, não existe se você está com AIDS, não existe o que você tem aí, nada é maior do que Deus. Nada na tua vida é maior do que Deus. E esse Deus que operou antigamente em Cafarnaum, esse Deus que operou em Betesda, é o mesmo Deus que está operando neste lugar, nesta noite, e vai operar na tua vida, porque eu creio que todas as coisas que nós pedimos no nome do Filho, Ele vos dará para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu acredito que isso vai acontecer na tua vida. Eu acredito que hoje é o dia da tua vitória. Eu acredito que hoje você está na casa de consolação e você veio no lugar certo. Você já não está mais preso pelos dogmas religiosos, pela expectativa de receber de alguém ou de alguma coisa, mas você está na expectativa hoje de receber de Jesus. E eu te digo que esta rema é para acontecer hoje, aqui e agora. Não vai ser amanhã, não vai ser depois, não vai ser o ano que vem, vai ser aqui e agora, que as enfermidades vão ser expelidas, que as doenças vão cair por terra, que os demônios vão se retirar, que aquela dor de cabeça que não saía vai sair, que aquela enfermidade que estava resistindo vai ter que deixar, porque não é o Mateus que está dizendo, mas é Jesus Cristo de Nazaré que já me contou, e eu estou transmitindo para você, para que você receba e pegue essa rima com todas as forças que você possui e atraia para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Como eu disse no começo, você é o único que pode impedir a bênção de Deus para a tua vida. Você é o único que pode dizer que aquele irmão não é louco, aquele irmão lá está falando da idolatria, está falando das minhas imagens, das culturas, aquele irmão lá está falando da minha religião, mas eu venho te dizer que você não chegou num lugar aqui que vivemos em uma religião. Aqui estão os filhos de Deus. Não existe religião, não existe nada. Existem os filhos de Deus e existem as criaturas. E hoje eu te convido para que você seja meu irmão, para que você seja filho do mesmo Deus que eu sou. Um dia você vai morar comigo no céu.